Pegue sua Bíblia, eu queria que você abrisse comigo nesse texto aqui, ó. Romanos capítulo 12, versículos 1 a 8. Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus, que se apresentem em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês: ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas pelo contrário, tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim, como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Todos temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer a liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que a faça com alegria. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Pai, nós pedimos a graça do Senhor para entendermos a Tua palavra. Se não for o Senhor nos ensinar, a falar conosco, nada vai valer a pena, Senhor. Mas nós cremos que o Senhor tem algo maravilhoso para nos ensinar essa noite. E eu quero pedir que o Senhor use a minha vida para abençoar os meus irmãos. Assim como eu fui abençoado por essa palavra, que em nome de Jesus, cada um de nós, o sejamos também, Senhor. Transforma a nossa mente, para que a gente possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Amém? Se você está anotando, gostaria que você escrevesse isso aqui. Avaliando a medida da nossa fé. Não sei se você percebeu, mas eu coloquei ali achei isso aqui interessante, é um vidrinho, tá vendo? E lá dentro do vidro tem uma semente. Essa semente é uma semente de mostarda, né? Aqui está escrito em inglês, fé, e é uma semente de mostarda que está aqui dentro. Para você ter uma noção do tamanho de uma semente de mostarda, essa circunferência aqui é do tamanho de uma moeda de 10 centavos. Então você tem uma noção de qual é o tamanho de uma semente de mostarda. É uma das menores sementes, e o Senhor compara a nossa fé como uma semente de mostarda. Se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer: esse monte, erga-te, lança-te no mar, e assim sucederá. A ideia hoje é que você possa aplicar, ou melhor, discernir a vontade de Deus para a sua vida. Aplicar a Bíblia com sabedoria nas situações complexas que você vive. Eu tenho certeza que você vive situações difíceis. Tenho certeza que você passa por momentos complicados. E a ideia hoje é que você aprenda a usar a palavra de Deus nessas situações que você tem vivido. Qual o alvo disso? Qual o alvo disso? Que a revelação de Deus se espalhe. Que a revelação de Deus se espalhe de tal forma que possa alcançar as pessoas que estão ao seu redor e que possa alcançar outras pessoas que você jamais imaginou que fosse alcançar. E que possa também tocar no coração dessas pessoas. E que através disso, muitas vidas cheguem ao conhecimento de Deus. Entender e abraçar a verdade da Bíblia, aplicar ela na vida real e transbordar espontaneamente com amor bíblico e santidade, requer, não é uma lista de comportamentos, mas uma nova mente e um novo coração. Vou explicar. Não adianta você ter o cabelo comprido até a cintura. Não adianta você usar uma saia muito bonita até a ponta dos pés. Se no teu coração
existe pecado. Se no teu coração está longe do reino de Deus. Não adianta você usar uma vestimenta que diz assim, aquele ali é crente. Não adianta você colocar uma Bíblia debaixo do braço e achar que porque você está com a Bíblia debaixo do braço, ela vai fazer com que você seja um cristão. Não é assim que a coisa funciona. É essa a briga de Jesus com os fariseus. O povo que ele mais brigou foram os fariseus. Por quê? Porque eles eram como sepulcros caiados. O que são sepulcros caiados? Por fora, bela viola. Por dentro, pão bolorento. Vocês limpam, ai de vós fariseus, que limpam o exterior do copo e por dentro é cheio de imundícia. Jesus brigava com os fariseus por causa disso. Vida cristã não é força de vontade religiosa. É transbordamento de uma nova mente, de um novo coração criado pelo Espírito Santo. É algo sobrenatural, é algo que a gente não compreende, mas que a gente aceita pela fé. Você não pode produzir isso. Como diz 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Em Efésios capítulo 2, versículo 10, diz, somos feituras dele, criado em Cristo Jesus para as boas obras. Então assim servimos a Deus conforme o novo modo do Espírito e não segundo a velha forma da lei escrita, Romanos 7,6. Nós servimos a Deus de modo diferente, a gente serve a Deus com alegria, não porque a gente é obrigado a servir a Deus. Essa é a diferença entre nós e o povo judeu daquela época. O povo judeu chegou um dia para Zacarias e disse assim, pergunta para o Senhor, Zacarias, se a gente deve jejuar todo o 5º mês e o 7º mês, como temos feito nesses últimos 70 anos. E Zacarias vai e pergunta para o Senhor, e o Senhor responde para Zacarias o seguinte, pergunta para esse povo, Zacarias, se todas as vezes que eles jejuaram nesses 70 anos, foi para mim que eles jejuaram. E o Senhor fala para eles, quando vocês comem e quando vocês bebem, vocês não estão bebendo para vocês mesmos? É óbvio que a gente come e bebe para a gente mesmo. E quando a gente jejua e quando a gente ora, nós estamos crescendo o nosso espírito, é o nosso interior. Tua oração não muda Deus. Teu jejum não muda Deus. Mas a tua oração e o teu jejum fazem com que a mão de Deus se mova a teu favor. É diferente. Porque a letra mata, mas o espírito vivifica. E se revistam do novo, qual está sendo renovado em conhecimento, a imagem do seu Criador. Tudo que foi escrito aqui em Romanos capítulo 12, é uma descrição da forma como uma nova mente, um novo coração pensa, sente e age. Nós precisamos saturar a nossa mente com a descrição da vida soprada por Deus aqui em Romanos 12. E é isso que nós vamos concentrar nessas mensagens que eu vou dar hoje, vou falar hoje uma parte dela, e no próximo domingo, outra parte. Hoje nós vamos nos concentrar no versículo de número 3, só no 3. Diz assim, por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Mas, ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Diga para o irmão que está ao seu lado assim, não pensa que você é o tal, porque você não é. Ninguém tem um conceito de si mais elevado do que deve ter. Como a gente é bom nisso. Quais são os indícios indiretos de uma mente renovada? Para a gente sentir o peso do que Paulo disse aqui no versículo de número 3, a gente precisa fazer a seguinte observação. O versículo 2, embora fale sobre renovação da mente, ele não diz como a mente renovada pensa. Ele não diz assim, a mente renovada pensa isso, pensa aquilo, pensa aquilo. Não, ele não fala. Ele diz que a mente renovada ela tem um agir diferente, mas aí a gente começa a pensar. Ele só diz o resultado dela. Qual é o resultado? Que nós seremos capazes de discernir, de experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Isso é maravilhoso. A gente não sabe, como uma mente renovada pensa, mas a gente sabe que ela é capaz de discernir qual é a vontade de Deus. E isso é tremendo para a gente. Você imagina você discernir a vontade de Deus em todo o tempo da sua vida? Maravilhoso.
Puxa, você não ia ter mais problema. Por quê? Porque se você fosse realizar um negócio, o Senhor ia falar com você assim, ó, o caminho é esse. Ou faça isso, ou não faça aquilo. E a gente experimenta a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Isso é tremendo. Então nós vamos ver algumas pistas sobre como a nova mente pensa, se a gente comparar esse versículo, do versículo 2, com Romanos 1, 23 e 28. Que o oposto da mente renovada é a mente depravada. Está lá nesses dois versículos, Romanos capítulo 1, versículo 23 e 28. E a mente depravada é a mente que trocou a glória de Deus pela glória das coisas criadas. O que é a glória das coisas criadas? São as coisas que estão nesse mundo. As coisas, o dinheiro, a situação, a posição social, as próprias manifestações de idolatria são coisas criadas. E aí, essa é a diferença da mente renovada da mente depravada. Assim, a mente renovada seria uma mente inversa da mente depravada, na qual a glória de Deus é estimada acima de todas as coisas. Qual é a maior estima da sua vida? Deve ser a glória de Deus. E no versículo 1 a gente vê uma pista como a mente renovada pensa. Ela produz uma vida de adoração a Deus, pessoal. Apresentei os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Apresentar o corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. A mente renovada traz comportamentos que revelam a dignidade de Deus. Uma mente renovada, ela traz na nossa vida modelos que representam o próprio Senhor. A mente renovada, na sua raiz, é uma mente que valoriza a glória de Deus acima de todas as coisas. Ela tem uma paixão pela supremacia de Deus. Então, qual é a descrição direta da mente renovada? Aquelas pistas eram indiretas sobre a forma da mente renovada, pensa. Mas agora no versículo 3, o apóstolo Paulo aborda a questão de maneira direta e ele faz isso de maneira marcante. Ele trata primeiro em falar como a mente cristã renovada pensa. Ele diz, pois a graça de Deus me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tem um conceito mais elevado do que deve ter, mas pelo contrário, tem um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Isso é notável porque, de todas as coisas que ele poderia ter dito sobre como uma mente renovada funciona, ele escolhe dizer a questão do orgulho. Ele resolve abordar essa questão do orgulho e o pensamento que a gente tem sobre si mesmo em relação às outras pessoas. Olha que coisa interessante. Ao invés de Paulo dizer, olha, a mente renovada, ela pensa de acordo com o que Cristo pensa e faz uma lista. Cristo pensava assim, a mente renovada pensa assim, 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 assim. Ele diz o seguinte, a mente renovada, o fruto dela, a mente renovada funciona de que forma? Quando ela consegue anular o orgulho. Você é orgulhoso? Olha para a pessoa que está ao seu lado. Pergunta para ela se ela é orgulhosa. Eu tenho orgulho da minha humildade. Ele diz algo negativo e algo positivo, assim como no versículo 2. Ele diz assim, não pense de si mesmo além do que você deve pensar. Não pense de si mesmo além do que você deve pensar, mas pense com moderação. Em outras palavras, ele está ficando mais específico e descrevendo como a mente renovada não se conforma com o mundo, mas se transforma. E a primeira coisa que ele aborda é o orgulho. Esse é um grande fardo para Paulo. Volta um pouquinho no capítulo 11. Só uma folhinha aí. Olha só o que ele diz. Versículo 18. O que ele fala? Ele diz assim, não se glorie contra esses ramos. Não se glorie. Não é os ramos, família Ramos não, tá? Não se glorie contra esses ramos. Se o fizer, saiba que não é você quem sustenta a raiz. Mas a raiz sustenta você. Olha que coisa interessante. Quem é que sustenta
Os ramos? A raiz. Quem é a raiz? Cristo. Eu sou a videira, ele disse lá em João 15. Meu pai é o agricultor. Vós sois os ramos. Nós somos os ramos. Que coisa interessante. Olha o versículo 20. Está certo. Eles, porém, foram cortados devido à incredulidade. E você permanece pela fé. Não se orgulhe, mas tema. Olha que coisa interessante. Olha o versículo 25. Irmãos, não quero que ignoreis esse mistério, para que não se tornem presunçosos. Israel experimentou um endurecimento em parte, até que chegue a plenitude dos gentios. Ou seja, não se glorie. E ele nos leva no versículo 16 de Romanos 12. Ele diz assim: não sejam orgulhosos, mas associem-se com os humildes, não sejam vaidosos. No versículo 14, no capítulo 14, versículo 4, Paulo diz assim: quem é você para julgar o servo alheio? Ou seja, ele trata essa questão do orgulho não só aqui, mas em todo o texto. Todo o texto de Romanos ele trata essa questão do orgulho. Lugar do eu em relação a Deus, em relação aos outros. É mais profundo o problema humano no universo. Quem é você em relação a Deus, em relação aos outros? Esse é o problema mais profundo do universo. Se a gente quer ter a nossa mente renovada, esse é o lugar que a gente deve começar. Começar a tratar a questão do orgulho. Isso não é apenas um problema da igreja em Roma. Fala assim, isso é problema dos romanos, lá em Roma, naquela época. Não, não é não. Em Romanos 8,7, Paulo descreve que o problema fundamental que nós temos em nós é a mentalidade da carne. Isso é a mente natural sem ter passado pela transformação do espírito. Ele diz que a mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei e nem pode fazê-lo. Ou seja, a mentalidade da carne, ela por si só não tem capacidade de se submeter à lei de Deus. Não tem capacidade de obedecer à lei de Deus. Ou seja, você pelo seu esforço, querido, saiba o seguinte: você não é capaz de se submeter às direções de Deus. Não é você que faz isso, mas é o Espírito que habita dentro de você, que faz com que você possa obedecer à lei de Deus. Esse é o problema fundamental da minha mente e da sua mente. A nossa mente, ela é inclinada a ser insubordinada a Deus. Somos insubordinados em relação a Deus. Nós não vamos submeter à verdade que o próprio Deus estabelece. Em vez disso, a mente humana pensa de si mesmo como juiz e como a medida. Ela pensa muito bem de si mesma. Você tem um conceito elevado ao seu respeito. Elevadíssimo. E até demais. E é isso que Paulo está dizendo aqui. É o lugar onde Paulo começa a descrever como é que a mente funciona. Pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, ninguém está excluído, ninguém é deixado de fora, é cada um de nós, começa por mim, atinge cada um de nós que estamos aqui, certo? Cada um. Não pense de si mesmo além do que convém, mas antes, pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus lhe atribuiu. Então eu quero focar nessa alternativa positiva para pensar de nós o que de fato a gente tem que pensar. O que você deve pensar ao seu respeito? Como você deve pensar ao seu respeito? O que Paulo quer dizer com moderação, conforme a medida da fé que Deus lhe atribuiu? Ou para ser mais específicos, vamos fazer a pergunta dessa forma. Por que Paulo descreve o pensar corretamente de acordo com a medida que a fé que Deus lhe atribuiu? Por que Paulo pensa dessa forma? Ele poderia ter dito que o pensamento correto sobre nós mesmos é pensar que estamos de acordo com relação à nossa depravação total. Ou seja, o que é depravado a gente não faz, mas o que é certo a gente faz. Talvez isso fosse mais correto a pensar aqui. Ou ele poderia ter dito que o pensamento correto sobre nós mesmos é pensar de acordo com o nosso ser criado à imagem de Deus. Ou então ele poderia ter dito que o pensamento sóbrio sobre nós mesmos é pensar de acordo com os nossos dons espirituais. Mas não. Ele dá um padrão de avaliação. E o padrão de avaliação pessoal é a fé dada por Deus.
Olha que coisa interessante. Pensa no que ele disse. Ele fala assim: pense com moderação segundo a fé que Deus lhe deu. Você pode tomar essa avaliação adequada de si mesmo, você pode fazer um bom uso de um dom que Deus te deu. E esse bom uso do dom que Deus te deu é a medida da fé. Qual é o seu nível de avaliação? A medida da fé. Diga para a pessoa que está ao seu lado assim: seu nível de avaliação é a medida da sua fé. Então, a gente vai ver 4 razões por causa disso. 3 a gente vê hoje e uma no próximo domingo. Primeira razão, olha só que coisa interessante. O apóstolo Paulo diz. Ele mostra que a novidade essencial da nova mente é a fé. A novidade essencial da nova mente é a fé e, portanto, a glória de Deus é vista e saboreada como nosso maior tesouro. O que é mais relevante para você nesse mundo? O que é mais importante para você nesse mundo? Talvez você possa dizer a sua família, possa dizer os seus bens, seus filhos, algo que você estima muito. De acordo com a palavra do Senhor, aquele que vive pela fé, ou o homem e a mulher que já se entregaram a Deus, a glória de Deus é o nosso maior tesouro. Na escolha da fé, como medida do novo homem, Paulo é a escolha de um ato absolutamente único da nova mente. Ele diz o seguinte, que para a gente ter uma mente renovada, nós precisamos de uma medida de fé. E essa fé que em Deus foi Deus. Qual é a essência da fé? A fé, ela olha além de mim para o outro. A fé é total dependência. Quando a fé está na frente do espelho, o espelho se torna uma janela para a glória de Cristo, para o outro lado. A fé olha para Cristo e desfruta Cristo como a soma de tudo que é bom, verdadeiro, justo, belo e gratificante. Então o que Paulo está dizendo é que a essência da nossa nova mente cristã é que podemos ver e podemos saborear, e vemos e abraçamos a Jesus Cristo. Jesus é a verdade. Ele é o nosso supremo tesouro. E diante dessa verdade, a gente se submete. Você vê o que Paulo está querendo fazer aqui? Como ele observa as pessoas que acham que são as tais, porque a gente acha que a gente é bom demais. Não é verdade? A gente acha, sinceramente, né? Você pode não dizer, mas você fala assim, pô, eu bagaço, eu detono, eu sou bom. Né? Paulo está dizendo assim, cara, não é por aí. A gente pensa muito alto da gente mesmo. E ele trabalha para fazer as pessoas pensarem de maneira sóbria a respeito de si. Nem muito lá, nem muito cá. Porque tem gente que pensa a respeito de si mesmo de uma maneira tão elevada que ele acha que o mundo gira em torno dele, que se ele fosse arrancado do mundo, as coisas não funcionariam do mesmo jeito. Uma criança, ela nasce assim. E quando ela começa a perceber que o mundo não gira em torno dela, ela começa a ter suas primeiras crises existenciais. Quando você descobriu que o mundo não girava em torno de você? Comigo foi com 4 anos de idade, quando meu irmão nasceu. O mundo começou a girar em torno do meu irmão. Mas isso me deu uma raiva tão grande, tão grande. Aí você fala assim, desgramado. Por que tinha que vir logo agora? Na verdade, a gente tem os primeiros impactos da nossa vida, porque a gente começa a perceber que o mundo não gira ao nosso redor. Agora, por outro lado, tem pessoas que têm uma visão a respeito de si, que é tão baixa, tão ínfima, tão pequena, que elas trazem consigo um complexo de inferioridade muito grande. Ninguém gosta de mim, ninguém quer estar perto de mim, ninguém me ama, ninguém me quer, e assim vai. Quando ela recebe uma decepção amorosa na vida, pronto.
é o fundo do poço, é a depressão, né? Eu vi esses dias atrás uma expressão assim no Facebook, achei interessante. Meninas de 12 anos dizendo, eu não vou mais correr atrás. Aí embaixo estava assim, atrás do que, minha querida? A Barbie fugiu? Doze anos. Vamos fechar o parênteses, vamos continuar aqui. Faça da medida da fé que você tem, o seu coração, a sua vida. E ele vira para a autoexaltação de cabeça para baixo. É interessante que ele diz o seguinte, você quer ter um novo significado? Olhe para Cristo como verdadeiro significado. Você quer ter valor? Olhe para Cristo como infinitamente valioso. Você quer ter estima? Olhe para Cristo como digno de infinita estima. Então não cometa erros aqui. Eu não estou dizendo o que a psicologia popular cristã diz, não. Eu não estou dizendo que você quer ter significado, olhe para Cristo como o meio do seu significado. Eu não estou dizendo para você, você quer ter valor, olhe para Cristo como o meio de aquele que te dá valor. Ou, não estou dizendo para você que a mente renovada, que Cristo é um meio para que você atinja seu objetivo. Não é isso que eu estou dizendo, preste bem atenção. O que eu estou dizendo é que você foi feito para abraçar Cristo como significado real e valor real da sua vida. Você foi feito para isso e ponto. É isso que a mente renovada faz, e é isso que a mente renovada gosta de fazer, e essa é a identidade mais profunda na nossa nova mente. E eu vou dizer de novo, você quer ter significado? Abrace aquele que é significativamente maior e importante para você. Você quer ter valor? Abrace a Cristo como infinitamente valioso. Você quer ter estima? Abrace a Cristo como digno de verdadeira estima na sua vida. A nossa fé em Cristo é a medida da nossa importância. A nossa fé em Cristo é a medida do nosso valor. A nossa fé em Cristo é a medida da nossa estima. Porque a nossa fé significa olhar além de nós mesmos, olhar para Cristo como a encarnação de tudo que é significativo, valioso e digno. A medida do nosso novo eu em Cristo, a mente renovada, é o grau em que nós olhamos para longe de nós mesmos. Olhamos para Cristo como a nossa verdade e o nosso tesouro. Se Cristo é mais para você, você é mais. Se Cristo é menos para você, você é menos. A sua medida sobe e desce de acordo com a sua medida a respeito dele. Seu valor é o valor que ele tem para você. Sua estima é a estima que você tem por ele. Essa é a primeira razão porque Paulo faz da fé a medida de pensar certo. Ele vira para a autoexaltação. Ele vira a autoexaltação de cabeça para baixo e ele faz com que a glória de Cristo se exercente da nossa mente. Se você quiser medir-se na medida certa, se você quer ter uma medida certa a respeito de você mesmo, meça a sua fé em Cristo. Amém? Glória a Deus. Segundo lugar, a fé é um dom de Deus e, portanto, elimina a vanglória. É interessante que nesses andanças que eu tive por muitas igrejas, tem gente que tem orgulho da sua fé. É tão interessante isso. E você começa a olhar o camarada, na verdade, ele está seco, seco, seco por dentro. Ele é como o apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios 13. Lembra do que ele disse? Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tivesse amor, nada seria. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, serei como símbolo que retine ou como bronze que soa. O que é símbolo que retine ou bronze que soa? Vamos fazer um teste aqui. Dá licença, viu, Davis? Olha o que é símbolo. Bronze que soa. Acordou?
Isso é bronze que soa. Você está ouvindo barulho? Acabou. É barulho. Onde está a essência? Não tem. Cadê a essência disso? Não tem. Só funciona quando você bate. Só funciona quando você bate. Aí que é coisa interessante, porque o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: a fé que você tem não é nem de você mesmo. Nem a fé que você tem é sua. Diga uma pessoa que está ao seu lado: nem a sua fé é sua. Quem que deu a sua fé? Deus. Nem a fé para acreditar em Deus é minha. Você está vendo como é que a gente não é nada sem Deus? Será que o Espírito Santo consegue encaixar na sua mente? A segunda razão pela qual Paulo faz isso corretamente, para a gente pensar sobre nós mesmos, é que a fé é um dom de Deus e vai eliminar qualquer vanglória nossa. Ele diz o seguinte: tem um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Ou seja, Deus é que atribuiu a sua fé. Você tem fé pra caramba? Glória a Deus. Mas saiba que foi Deus que te deu. Você tem que pular de alegria, glorificar e exaltar o nome do Senhor. Mas quem te deu essa fé foi Deus. Literalmente, Deus ele mediu a nossa fé. A fé, então, não é, em última instância, a nossa própria criação. Ou seja, ela não brota da gente. É Deus que deu. Efésios capítulo 2, versículo 8, para você não dizer que eu estou mentindo. Tá? Efésios 2, 8. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. O que Paulo está dizendo aqui? Ele está dizendo o seguinte, querido: a fé que você tem não vem de você. Não foi você que construiu essa fé. A fé que você tem hoje, não foi você que foi colocando um tijolinho, outro. Não vem de obras. A fé vem de Deus. Porque senão, o que iria acontecer? Poxa, eu tenho uma fé maior que a sua. Glória a Deus pela minha vida. Eu sou melhor do que você, porque minha fé é maior do que a sua. E Paulo está dizendo assim: não. A fé que você tem pode ser grande, pode ser maior, pode ser enorme, pode ser do tamanho do Empire State Building, pode ser do tamanho do Burj Khalifa, que é o maior prédio do mundo. Mas essa fé que você tem não é sua, foi Deus que te deu. Pronto. Já cai por terra todo o seu orgulho, toda a sua vanglória, tudo que você acha que você é e que você pensa a seu respeito. 1 Coríntios 4, 7. Pois, quem torna você diferente do que qualquer outra pessoa? O que você tem que não tenha recebido? Olha que coisa interessante que Paulo está dizendo aqui em 1 Coríntios 4, 7. O que é que você tem que você não recebeu? Seu emprego? Alguém deu para você. O seu serviço? Alguém deu para você. O dinheiro que você recebe todo final do mês, alguém dá para você. Veio de alguém. Olha que coisa interessante. O que é que você tem que você não tenha recebido? E se recebeu, por que você se orgulha? Como se não fosse assim. Por que você acha que você é o bambambam, que você é o que detona, que você é o que pode pisar em todo mundo, se nem o que você tem veio de você mesmo? Você sabe por quê? Porque se Deus quiser acabar com a nossa raça, Ele não precisa esperar. Não precisa. Nós estamos vivos hoje. Você está sentadinho nessa cadeira hoje. Você pode estar passando o calor que for aqui dentro, mas você está sentadinho aqui porque Deus quis que você tivesse. Porque senão você estava lá na tia, no lugar daquele camarada que está lá, que eu nem sei quem é. Você só está aqui porque a misericórdia de Deus se renovou sobre a sua vida. A misericórdia de Deus é a causa de não sermos consumidos. Ela se renova a cada manhã. Então, meu primeiro ponto é que a fé
Ela não pode se gabar em si mesma, porque por sua própria natureza, a fé, ela olha longe de si mesma, ela olha para Cristo, e o que é a fé é abraçar a Cristo como nossa glória. Mas Deus cerca de todas as maneiras para que a gente não escape, para que o nosso orgulho não escape. O que Ele faz? Mesmo que a fé fosse um tipo de ato que a gente pudesse se gabar, que a gente pudesse se encher e dizer assim, eu tenho fé, Paulo diz, você não pode se gabar porque ela é um presente que você recebeu. É um dom que você não merecia. A fé é um dom comprado pelo sangue de Cristo. Então, pense com moderação segundo a fé que Deus lhe deu. Terceiro lugar. Olha que coisa interessante isso aqui. Deus atribui a fé em diferentes proporções entre o seu povo. Aí fica perguntando, mas por que será que Deus dá fé diferente? Puxa, talvez você tenha mais fé do que eu. A terceira razão pela qual Paulo nos faz da fé a medida de pensar corretamente sobre nós mesmos é que Deus atribui a fé em diferentes proporções pelo seu povo. Por quê? Porque Ele faz isso para produzir uma interdependência humilde. Veja bem, Deus não quer que você viva uma vida totalmente dependente dEle. Totalmente independente dEle. Nem só independente dEle, mas também Ele não quer que você viva uma vida independente do povo que Ele fez. Vou explicar melhor. Quando eu junto a minha fé com a sua fé, e nós vamos juntando, não posso colocar isso no plural que vai ficar feio, mas juntando a sua fé com a minha fé e de todos os outros que nós estamos aqui, o que faz? Faz com que nós cresçamos juntos. A gente vai numa vigília, por exemplo. A última vigília que a gente fez ano passado, nós tínhamos 42 pessoas na vigília. Uma bênção a vigília. Muito gostoso. E a gente saiu, fomos lá no campo do Videira, oramos. Foi algo tremendo que Deus fez. Por que Deus, Ele parece que se manifesta de maneira diferente quando a gente vai para uma vigília, quando a gente vai para uma reunião de oração, quando a gente vai com foco? Por que parece que Deus se manifesta de uma maneira diferente? Sabe o que acontece? É que nós estamos abdicando da nossa vontade. Por exemplo, a gente tem a coisa para fazer naquele dia. Eu tinha um monte de coisa, mas eu falei, não, eu vou para a vigília. Estou abdicando do meu tempo, porque eu sabia a hora que eu tinha que estar lá, mas eu não sabia a hora que eu ia voltar. Eu estava abdicando de várias coisas que eu poderia estar fazendo para mim me concentrar em Deus. E quando eu vou lá para me concentrar em Deus, e todos nós estamos indo lá com o mesmo objetivo de buscar a Deus, Deus se manifesta. O Senhor Jesus disse que onde 2 ou 3 estiverem reunidos, ali estou no meio deles. Mas não necessariamente a manifestação da sua presença. O Senhor está aqui, mas isso não significa que Ele vai manifestar a sua presença. Deu para entender? Quando nós estamos com o mesmo alvo, com o mesmo objetivo, com o mesmo foco, a coisa se concentra. As nossas orações se concentram. A nossa busca se concentra. E aí há uma manifestação do poder de Deus de uma maneira mais intensa. Paulo diz isso para a gente ter uma interdependência humilde. Tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. A medida da fé que Deus atribuiu difere de cada cristão, de cada cristã. Na verdade, é diferente em cada cristão no mundo. Deixe-me colocar algumas outras questões. Se Paulo quer trazer a unidade da igreja, será que não é derrotar o seu próprio propósito, chamar a atenção para a diferença entre os cristãos,
E diz ele para fazer um balanço de si mesmos, analisando essas diferenças. Será que Paulo não está derrotando o seu argumento aqui, fazendo isso? Ele fala sobre unidade, mas de repente ele diz assim, ó, cada um tem uma medida de fé diferente. Opa, você fala assim, não, eu vou ter que me comparar com o meu irmão. Qual é o efeito em nós, em combater o bom combate da fé, se nós cremos que as medidas da variação da nossa fé são, em última análise, obra de Deus? Como é que a gente combate o bom combate da fé, se, em última análise, a fé que a gente recebe é dom de Deus? Será que isso não faz a gente ser passivo? Bom, já que eu tenho que combater o bom combate, a fé é dom de Deus, eu vou ficar esperando Deus me dar a fé. Ou então a gente pegar e correr atrás. Fala, não, eu preciso correr atrás, porque Deus vai me dar, tem que me dar fé, tem que me dar fé, tem que me dar fé. E se você se avalia por essa norma e descobre que a sua fé é menor que todo mundo na igreja, a sua fé está lá embaixo. É de todo mundo que está na igreja, até do Samuel você perde. Que nem compreendeu o que é fé ainda. Ou então, de todo mundo que está na igreja, a sua fé é a maior. Você parou para pensar? O que isso poderia produzir? Será que isso poderia produzir desespero? Ou será que isso poderia produzir orgulho? Ou será que isso poderia produzir interdependência e serviço? Já que a minha fé é grande, eu vou servir com mais afinco. Ou já que a minha fé é pequena, eu preciso buscar fazer alguma outra coisa. Porque a fé não é o meu dom, mas eu tenho que fazer alguma coisa na igreja. Na próxima semana a gente vai ver isso. Hoje nós vamos resumir o versículo 3 aqui de Paulo. Ele está nos levando direto à raiz de uma mente renovada em Cristo. E o que há de novo numa mente renovada é que ela pensa sobre si de uma forma completamente diferente da forma como o mundo pensa. A essência dessa nova forma de pensar é que Cristo é a medida da sua identidade. Cristo é a medida do seu valor. Cristo é a medida do seu significado e da sua estima. E já que a fé é um olhar para longe de nós mesmos, para a grandeza de Cristo, portanto, a nossa fé, o nosso valor, consiste em valorizar o patrimônio de Cristo. A nossa estima consiste em nossa estima por Cristo. O nosso significado consiste no significado infinito que temos de Cristo. Essa é a mente renovada. Essa é a mente renovada. Essa é a obra do Espírito Santo. Quando o conceito que a gente tem é o conceito que nós temos em Cristo. Você é quem você é, porque você é em Cristo Jesus. Esse deve ser um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus te concedeu. Amém? Vamos orar? Pai, eu quero pedir que o Senhor dê uma mente renovada a cada um de nós. Que a nossa mente, o Senhor, pense a respeito de nós mesmos, aquilo que realmente é importante. Que o conceito que a gente tenha ao nosso respeito é o conceito que a gente tem a respeito de Cristo. A medida, Senhor, do nosso conceito, do nosso valor, é o valor que a gente tem a respeito de Jesus. É o quanto Ele significa para a gente. Se nós queremos ser estimados, valorizados, isso tudo a gente deve ter em Cristo, Senhor. Porque Cristo em nós é a esperança da glória. Senhor, que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor abençoe a nossa mente. Para que em todo o tempo, Senhor, nós possamos cumprir, de fato, com o que o Senhor tem programado para nós. Senhor, aumenta a nossa fé. Aumenta a nossa fé. Nos faz ver, Senhor, além das nossas possibilidades. Nos faz enxergar o quanto o Senhor é por nós. Em nome de Jesus. Amém.